A paz de Jesus, salve Maria Santíssima, meus amados irmãos. Sou Davi Fernandes, fundador da comunidade Missão Metanoia, aqui do interior de São Paulo. É com muita alegria que eu aceitei esse convite para poder estar trazendo essa mensagem aos vossos corações, neste projeto incrível suscitado por Deus. Eu queria muito partilhar com vocês a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 24. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência dos ventos, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurando-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca e o vento cessou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, certa vez eu, ouvindo até uma ministração no meio de uma canção, eu ouvi uma frase que me despertou e eu vim mergulhar aqui nas Sagradas Escrituras. E eu ouvi quanto que esta reflexão ela é propícia para este tempo que nós estamos vivendo. Pedro, caminhando com olhos fixos em direção ao Senhor Jesus. Pedro até tocou no milagre. Pedro andou sobre as águas. Mas a palavra de Deus diz que, dado momento, os ventos dobraram a força. E Pedro sentiu a violência dos ventos. E dado momento, Pedro tira os olhos do Senhor e começa a afundar. Mesmo Pedro caminhando em direção a Jesus, mesmo Pedro sabendo aonde o Senhor estava e estava indo em sua direção, ao tirar os olhos de Jesus e o medo tomar conta em seu coração, a palavra de Deus diz que Pedro grita. E nós só gritamos quando a pessoa na qual nós estamos gritando não está perto de nós. Pedro, naquele momento, ele não conseguiu mais sentir a presença do Senhor. No meio do medo, no meio daquela tribulação que ele estava vivendo, Pedro grita como o Senhor estivesse longe, como se o Senhor não fosse capaz de chegar a tempo. Assim como eu e você, talvez neste tempo de pandemia, neste momento de perdas de pessoas que amamos, de pessoas próximas, de momentos difíceis no desemprego, talvez nós estejamos como Pedro, gritando, achando que Jesus não está perto. Mas a palavra de Deus nos diz claramente que no mesmo instante que Pedro gritou, o Senhor só estendeu as mãos. De tão próximo que Jesus estava. Assim é na tua vida, assim é na minha vida. Talvez o medo tenha nos cegado, talvez tudo isso que nós estamos vivendo tenha nos amedrontado a ponto de achar que Deus está longe, a ponto de achar que Deus nos abandonou, a ponto de achar que estamos perdidos. Entenda uma coisa: as mãos do nosso Senhor estão estendidas em nossa direção. Que não sejamos como Pedro, porque talvez estamos aqui dentro da caminhada, estamos dentro da Santa Igreja, estamos buscando os sacramentos, estamos caminhando em direção ao Senhor, mas se os ventos dobrarem a força, não deixe que o medo
faça você esquecer que existe um Deus de perto, um Deus com os olhos fixos sobre a minha e sobre a sua vida e com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Existe um Deus que te ama com amor eterno. Existe um Deus que jamais vai nos deixar. As mãos do Senhor estão estendidas para a sua vida. Não deixa o medo te paralisar. Se levanta. Vamos para cima. Que Deus te abençoe pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.